Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos então dar início à nossa escola dominical. É a lição número 3 e vamos então continuar, como já havíamos falado a vez passada. Como se lembra, a vez passada nós falámos sobre o tema das idolatrias que são mencionadas na Bíblia e hoje então vamos iniciar mesmo com o estudo de Acabe e o profeta Elias. Estamos na página 17 para aqueles que estão a acompanhar na revista dos professores. E eu vou pedir à irmã Fábia para iniciar com uma oração. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. E assim oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos já te agradecer, Senhor, por aqui estarmos, Pai. Te agradecer por este novo amanhecer. Te agradecer porque cremos que hoje é o dia do nosso milagre, Senhor. Sim. A te agradecer, meu Deus, aleluia, pela noite acolhedora, Pai. Pela tua proteção de ter nos trazido até aqui, Deus. Em nome do Senhor Jesus, por ter cortado o laço, quebrado o arco, Pai. Aleluia, do astuto usurpador, Pai, que tem planejado, porque ele planeja contra as nossas vidas, mas o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia que fez o Senhor. Te agradecemos por estar na tua casa, Pai, porque estamos contentes, porque a tua palavra nos diz e alegremos-nos quando cheguemos aos teus átrios, ó Deus querido. E assim estamos, Pai, contentes por aqui estarmos, Pai. Te entregamos, Pai, todo este culto em tuas mãos. Te entregamos toda a direção ao teu Santo Espírito. Aleluia. Amigo Espírito Santo, venha guiando, Senhor. Aleluia, glória a Deus. As palavras, não abrir e fechar da boca do Patrick, Senhor. Seja o Senhor direcionando ele com todas as coisas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoando a terra, nosso coração, Senhor, para ser uma terra fértil, Pai, para receber a tua palavra, porque é a tua palavra que nos transforma, é a tua palavra que nos purifica, Senhor, e nos santifica, Pai, aleluia, daquilo que não vem de ti. Em nome do Senhor Jesus, maravilhoso Deus, aleluia, glória a Deus. Abençoa todas as coisas, Deus querido. Obrigada, Senhor. Obrigada por aqui estar. Vai abençoando aqueles que estão a caminho, Senhor. Livra de todo mal, poderoso Deus. Nós cremos em nome do Senhor Jesus, porque a tua palavra nos diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque as tuas grandes e potentes mãos, de Deus onisciente, de Deus onipotente, de Deus onipresente, está sobre nós e podemos descansar. Obrigada, Senhor. Abençoe a vida do Patrick. Aleluia. Abençoe a vida do irmão Luciano. Abençoe a vida, aleluia, de todos aqueles, Pai, que chegaram adiante, aleluia, no teu altar, meu Deus querido, para entregar aquilo que o Senhor quer nos entregar neste dia de hoje, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, por todas as coisas. Aleluia, vem se fazer presente aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmã Fábia. Podem tomar lugar. Então, a lição número 3, Acabe e o profeta Elias. O texto áureo encontra-se em Deuteronômio 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A verdade prática diz: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo o pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. A leitura bíblica em classe encontra-se em 1 de Reis 16, 29 e 30, 17, 1 a 7 e 18, 17 a 21. Vamos começar então com 1 de Reis 16, versículo 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Assá, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 1 de Reis 17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite,
que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado, dando aos corvos que ali te sustentem. Pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. 1 de Reis 18, 17 em diante. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe a Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. E se Baal, siga-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Amém? Ok, então como nós já tínhamos falado a vez passada, nós temos aqui a história do rei de Acabe e temos a história do profeta Elias, né? Eles dois, nós sabemos que naquele tempo já havia vários reinados, né? O povo de Israel já tinha reis e tinha o escolhido de Deus, né? Que era o profeta, né? O profeta responsável para falar com o povo. Só que naquele momento já havia um grande problema, como nós lemos na lição antepassada, que houve a divisão do reino, né? Devido ao pecado de Roboão e os pecados de Jeroboão. Por isso é que nós também percebemos que Acabe não era filho de Jeroboão, porque toda a família foi destruída. E então Acabe, e a Bíblia até se refere que ele foi um dos piores reis, se não o pior rei que Israel teve. Foi um promotor, digamos assim, da idolatria no reino de Israel e no povo de Israel. Porque ele casou Jezabel, e Jezabel trouxe todos os profetas de Baal, todos os profetas de Acera, e então começou a grande idolatria em Israel, né? Continuando aquilo que Jeroboão já tinha feito mal, que foi tirar o foco de Jerusalém, né? Tirar o foco do templo para fazer altares alternativos, né? A deuses alternativos. E isso é um grande problema quando isso acontece na igreja, né? Ou num povo, né? Nós podemos perceber que algumas coisas semelhantes acontecem atualmente também no mundo, né? Quando nós não temos o foco em Deus, nós começamos a idolatrar as coisas, por exemplo, os carros, ou um artista, os desportistas, né? Mas nós já falamos muito sobre idolatria, por isso vamos entrar agora no tema e na história entre Acabe e o profeta Elias. Página 19, introdução. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados os desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com uma ímpia, Jezabel, que o induziu aos caminhos da morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Okay? Nós todos conhecemos a história da seca que existiu em Israel, que foi uma maldição que Deus permitiu para que o povo verdadeiramente reconhecesse quem é Deus em Israel, né? E nós sabemos depois daquela cena que nós até cantámos um hino, né? Elias orava no Monte Carmelo, né? Aquela cena quando verdadeiramente Deus demonstrou que Ele é que tem o controle sobre tudo e Ele tem mais poder do que tudo aquilo que as pessoas possam fazer, né? Mas nós vamos chegar lá. Tópico 1, o casamento de Acabe com Jezabel.
Primeiro, consequências de escolhas erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, comentou o crasso erro de casar com uma princesa do reino de Sidom chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Acera, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mau aos olhos do Senhor. E vamos ler isso em 1 de Reis 21, 25. 1 de Reis 21, 25. Quem tiver pode ler. Primeira de Reis 21, 25. Quem tiver pode ler. Se o Adelaide tiver, pode ler. Isso. Porém, ninguém fora com Acabe que se vendera para fazer o que era mau aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incentiva. Yeah. Ok, obrigado, irmã Adelaide. Então nós percebemos aqui, né, nós conhecemos essa expressão e a Bíblia aqui também usa essa expressão de vendermos-nos por alguma coisa. Né? Às vezes nós temos aquele termo, vendeu a alma, e aqui verdadeiramente Acabe fez isso. Né? Ele vendeu praticamente tudo o que ele tinha, toda a moral, toda a fé que ele tinha aprendido dos seus antepassados para poder casar com aquela mulher, né? Às vezes o amor cega e verdadeiramente aqui Acabe ficou mais do que cego, porque entregou tudo às mãos da idolatria por causa de uma única mulher, né? Nós vimos que isso é um problema que já aconteceu várias vezes, só que cada vez piorava, né? Começou com Salomão, quando começou a misturar as culturas, né? Que era algo que Deus também não queria, e depois continuou com Jeroboão e Roboão, e Acabe então ainda piorou, trazendo os profetas todos para Israel, né? E nós vimos, na leitura que nós vemos, que eram 450 de Baal e mais 400 de Acera, que deviam de ser muitos mais, né? Porque a Bíblia só fala de um profeta de Deus. Então nós percebemos que eram muitos homens que estavam a pregar coisas falsas no povo de Israel. Então nós também devemos perceber que devemos ter um certo cuidado com as doutrinas que às vezes ouvimos, porque há muitos falsos profetas aí, e Jesus mesmo nos avisou disso, que haverá muitos falsos profetas, haverá muitos falsos mestres, haverá muitos que se vão dizer que são o Cristo, e então temos que ter esse cuidado, né? Mas aqui percebemos que Acabe, sendo rei, e nós sabemos que o rei era uma autoridade que era escolhida por Deus, que devia de ser escolhida por Deus, e percebemos isso já na história de Saul, nós percebemos isso na história de Davi, e percebemos isso na história de Salomão. Mas essas pessoas que normalmente deviam de ser usadas por Deus, se não eram usadas por Deus, eram usadas pelo inimigo, claramente, né? E infelizmente Acabe se deixou usar de uma maneira muito, digamos, muito perversa, né? De uma maneira muito feia pelo inimigo, e fez com que o povo todo caísse nessa descrença a Deus. Segundo ponto, a rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido, e ainda praticou a prostituição e feitiçaria. Desculpem. A história de Nabote, não sei se alguns de vocês conhecem, mas a história de Nabote praticamente era que o rei Acabe queria um terreno, né, uma vinha que pertencia a Nabote, e como ele não queria vender, então Jezabel arranjou um esquema para que o Nabote fosse morto, e então o rei ficou com aquele terreno, né? E nós podemos ver, em alemão é Auftragskiller, né? Que se diz, em português não sei, que quando se compra alguém para cometer um crime em nosso favor, né? Pode dizer, irmã Fábio? Assassino profissional, isso.
né? Não é uma profissão que nós devemos buscar, né? Mas nós percebemos que já havia naquele tempo. E então Jezabel organizou tudo para que Nabote perdesse o seu terreno, né? Perdendo a vida, perdeu o terreno. E então assim fez com que Acabe ficasse com o terreno. Mas Acabe, sendo um rei escolhido por Deus, normalmente não devia ter permitido isso, porque ele também conhecia os 10 mandamentos, né? Sendo do povo de Israel. Mas aí nós percebemos que ele já estava tão cegado pelas coisas que estavam a acontecer à sua volta, que já não estava a perceber verdadeiramente aquilo que era a vontade de Deus, né? E interessante é que Nabote foi acusado de ter blasfemado contra Deus, né? Que é uma coisa ainda mais interessante, né? Porque ele, praticamente sendo uma pessoa, digamos, justa, né? A Bíblia não se refere muito, mas imagino que devia ter sido, então é acusado por uma coisa que não era verdade e é levado à morte por blasfémia, né? Pronto, mas aí nós percebemos verdadeiramente que Acabe estava cego e Jezabel era um pequeno diabinho, né? Que andava lá e estava a dar as voltas à cabeça toda, né? Um pequeno grande, né? Nós percebemos que não podia ser o grande diabinho, porque o diabo mesmo ela não era, mas era usada pelo inimigo, porque ela perseguia os profetas do Senhor, e até percebemos que Elias tinha muito medo dela, né? E a história, depois que vamos continuar a ler, até diz, né, que mesmo Elias, depois de fazer aquilo que fez no Monte Carmelo, né, depois daquilo que Deus demonstrou, ele fugiu cheio de medo, né, de Jezabel, né? Nós percebemos então que ela mesmo devia de ser uma pessoa muito ruim, né? Daquelas pessoas que nós não queremos ter à nossa frente. Amém. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Amém? Então aqui nós percebemos, estamos nos nossos caráteres principais, digamos assim, o Acabe e Jezabel, e percebemos aqui na última frase também que Deus, né, porque isso é algo que muitas vezes já não é pregado nas igrejas, que Deus é um Deus de amor, sim, mas Deus é um Deus justo, né? E Ele então também pode ser permitir coisas acontecer na nossa vida que podem ser desagradáveis, mas que devem de sempre, se nós reconhecemos que é Deus que está a fazer isso, também nos devem levar a reconhecer verdadeiramente para onde é que nós devemos voltar. Jezabel não reconhecia nada disso e então sofreu umas consequências da vida que levou, que foi uma morte cruel no final da sua história, né? Por estar sempre a desagradar a Deus. Então nós devemos ter isso em mente. Deus é um Deus de amor, sim, mas Deus também é um Deus justo e a Bíblia fala da ira de Deus. Por isso Deus também tem essa característica de, se, digamos, irar não é como nós que nos chateamos porque nós estamos a ser, talvez, injustiçados, não, mas porque Deus é justo. Ele se ira porque as pessoas são injustas. E isso é algo que nós devemos perceber, mas também percebemos que é o mesmo Deus que enviou Jesus Cristo para morrer por nós, não é? Por isso ele sabe que as pessoas mereciam ser destruídas, mas do outro lado Ele também sabe as promessas que Ele nos deu, dizendo que Ele nunca mais destruía a terra, não é? E então aí nós percebemos que Deus é um Deus justo e não olha para nós por aquilo que nós merecemos, mas olha para aquilo que Ele vê através de Jesus Cristo em nós, não é? E é por isso que é tão importante nós reconhecermos Jesus como nosso Senhor e Salvador e verdadeiramente nós podemos perceber aquilo que Ele fez por nós. Porque se não fosse pelo sacrifício de Jesus, nós estávamos dependentes da lei, assim como no Antigo Testamento estava o povo dependente da lei. E se não cumpria a lei, sofria as consequências da desobediência. E assim nós também sofremos certas consequências, mas não tão graves como o povo de Israel no tempo em que vivia simplesmente pela lei. Não é? Amém? Segundo tópico. Elias prevê a grande seca. Ponto 1. A intervenção divina. Em razão de sua idolatria atrocidas ou cruel, Acabe é considerado o pior rei de todo o Israel. Por causa dos seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença:
sentença de que não mais haveria chuva a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Com a seca veio a fome, porém, no mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Segundo ponto, o preço da obediência a Deus. O episódio de seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisa ter fé e coragem para enfrentar os resultados da sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta de água e alimento e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pão e carne 2 vezes ao dia. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando a viúva de Sarepta, que nós conhecemos também essa parte. Então nós percebemos que Deus viu como meio para o povo reconhecer que Ele era Deus, enviar uma seca que duraria o tempo que fosse necessário, até que Deus dissesse que essa seca deveria parar, mas mesmo assim Deus cuida daqueles que são servos dele. E nós percebemos então que Elias foi cuidado de Deus pessoalmente, Os corvos traziam-lhe pão e carne para ele poder comer. E mais tarde, ele então, quando não havia água, foi ter com a viúva de Sarepta e Deus fez o milagre de multiplicar o azeite. Foi o azeite que ele multiplicou, Ela fez a última comida, com a farinha e os ingredientes que ela tinha em casa, A Bíblia fala da farinha. Mas Deus deu uma maneira de ela poder se sustentar e vender aquele azeite e comprar e trocar, fazer então negócio para continuar a viver, ela e o seu filho. Então nós vemos aí que Deus, mais uma vez, não somente cuida daqueles que são servos, não cuida só daqueles que têm um título, para dizerem outras palavras, mas Deus cuida de todos. E Ele demonstra, através de nossas vidas, quão milagroso Ele é. Se nós muitas vezes, falando do tempo atual, muitas vezes nós podemos estar a passar por uma situação difícil, às vezes principalmente uma situação difícil, digamos, financeira, e então aí nós não sabemos como pagar as nossas faturas, como sustentar, como comprar os alimentos para casa, principalmente quando a família ainda é grande, então ainda se torna mais difícil, mas nós podemos ver que Deus realmente é um Deus de provisão e Ele cuida de nós em cada situação. E eu creio que, assim como a palavra também diz que os filhos de Deus não passariam fome, então assim mesmo Deus tem esse cuidado para connosco. Não quer dizer que todos os dias vamos comer pão fresco, mas quer dizer que Deus vai nos dar mesmo o pão velho que nos vai sustentar durante algum tempo, se for necessário. Amém. Terceiro ponto, Deus sempre cuida dos seus filhos. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e o seu filho, e mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu à ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que preferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Amém? E aí estamos outra vez no ponto, Se nós temos confiança em Deus, mesmo se dermos a nossa última comida, mesmo se dermos o nosso último cêntimo, Deus vai cuidar de nós. Claro que Deus também nos deu a sabedoria e não devemos estar a gastar tudo desnecessariamente, não é isso que eu estou a querer dizer, mas se nós temos plena confiança em Deus e eu vou falar de experiências próprias, eu creio que quase todos que são dizimistas devem ter a mesma experiência. Às vezes nós pensamos que aquele dinheiro nós podíamos usar para outra coisa, mas se nós somos fiéis naquele pouco, Deus nos vai abençoar no muito, e é verdade isso. E eu gosto da explicação que o pastor Walter disse, e eu memorizei essa frase. Ele diz:
nós não damos 10% daquilo que nós temos a Deus. Nós devolvemos 10% do 100% que Deus nos deu. Porque se não fosse Deus a dar-nos saúde, como é que nós íamos trabalhar? E se nós não formos trabalhar... Claro, aqui na Alemanha nós recebemos o nosso salário, mas se nós não pudéssemos trabalhar, ou se tivéssemos alguma doença que nos deixasse trabalhar, nós não podíamos ganhar dinheiro. Então Deus é que nos deu 100% e simplesmente pede 10% de volta. E nem é para Ele, porque Ele não precisa de dinheiro para nada, Ele tem tudo. É simplesmente... Isso. Força, saúde, abre a porta para a gente trabalhar. Isso. Muitas vezes a gente pensa que foi o nosso desempenho. É. Mas tudo que nós temos vem de Deus. Amém? Tudo. Amém. Não tem nada do que tirar. Tudo. Ele está no controle de nossas vidas. É isso mesmo. É. E então, por isso mesmo é que é tão... E ainda por cima, aqueles 10% nem são para Deus pessoalmente, né? É simplesmente para a sua obra aqui continuar, né? E Ele até nem está a pedir muito, né? Porque 10%, se nós formos ver, muitas vezes nem dá para pagar nada, né? Se formos comparar, não dá para fazer grande coisa com esses 10% nossos. Mas juntos, claro que já ajuda para a obra poder crescer. E eu acho que é isso que nós às vezes temos que... Não é às vezes, verdadeiramente devemos perceber, né? Porque às vezes temos também aquela imagem, ou muitas pessoas que estão fora da igreja têm essa imagem que a igreja anda sempre atrás do dinheiro, mas que não é verdade, porque nós nem podemos, porque não podemos servir a dois deuses, né? Mas a verdade é que Deus usou essa estratégia já desde o início para poder sustentar o povo, né? A sua casa, seja no deserto, seja o templo que foi construído. Nós vimos sempre que o povo se uniu para fazer esses projetos. E então, e percebemos também os discípulos que fizeram isso tudo, né? E eles ainda deram muito mais do que 10%, eles entregaram tudo para fazer, começar o projeto de evangelização, né? Para começar os projetos missionários em todo o mundo. E então eles entregaram a sua vida completamente a Deus. E confiavam simplesmente naquilo que Deus podia prover, né? Então, nós percebemos, se nós entregamos, se fazemos a nossa parte, Deus vai dar muito mais do que aquilo que nós merecemos. A palavra nos diz isso. Malaquias, capítulo 3. A sua palavra nos diz que se a gente, vou dizer assim, entregarmos a nossa porção de obediência, ou a nossa porção de amor e fidelidade a Deus, Ele vai nos dar muito mais, porque Ele diz, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. E eu digo por experiência própria. Muitas vezes eu precisava realmente do dinheiro e não usei, mas o Senhor, com a sua gloriosa e poderosa bondade, né, eu entreguei o meu dízimo e o Senhor me abençoou para que eu pudesse também resolver as outras situações que estavam pendentes. Né? E é maravilhoso. A gente sabe que Deus é assim. A sua palavra é verdadeira. E é um ato de fé, né? Amém. Eu não estou a dizer a ninguém que tem muitos, digamos, problemas financeiros assim, para começar a entregar tudo o que tem, claro, né? Claro. Mas é um ato de fé, é algo que devemos sempre colocar nas mãos do Senhor, né? Porque nós também não devemos de entregar os nossos dízimos e ofertas de qualquer maneira. A palavra também é clara nisso, né? Amém. Deus olha para o nosso coração primeiramente, né? E eu acho que é uma história que já se conta há muito tempo, de uma irmã que não tinha nada, né? Não tinha dinheiro para ofertar, né? Eu não sei se foi no Brasil que isso aconteceu, mas eu sei que é uma história que a minha mãe também já me conta há muitos anos. Eu acho que ainda bem do tempo de Zimmerfin, né? Que uma irmã que não tinha nada e simplesmente pediu para colocarem o prato da oferta no chão e ela colocou-se dentro do prato. Ela entregou tudo o que tinha, que era ela mesma. Ela não tinha como ofertar, mas ela entregou a sua vida ao Senhor. E eu acho que é isso que é o gesto da oferta, né? Porque nós muitas vezes pensamos que também podemos com o dinheiro fazer tudo, mas a realidade é que Deus nem se importa pelo nosso dinheiro, que Ele se importa pelo nosso coração. Ele é o dom do ouro e da prata. Ele tem tudo, Ele pode prover tudo mesmo Ele quer ver a nossa entrega. Isso. Né? O que está dentro do nosso coração. E isso é que é o importantíssimo, né? Ok. Tópico 3, para chegar ao final, que o tempo corre, como sempre. Tópico 3, o encontro de Elias com Acabe. Um coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. É total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava
estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que as consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi a de acusação: és tu o perturbador de Israel? Seu coração estava tão endurecido em razão de recorrência do pecado que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever o seu deplorável estado espiritual. Culpar os outros é fácil, mudar a nossa vida é difícil. Eu acho que é isso que vamos aprender no final desta lição. É muito fácil culpar os outros das coisas que estão a acontecer ao nosso redor, das coisas más que estão a acontecer ao nosso redor. E é isso que Acabe fez quando viu o profeta Elias. Disse: tu é que és aquilo que és culpado disto tudo que está a acontecer. Mas ele não percebeu que ele é que era o culpado. Ele não percebeu que Deus permitiu que essa seca chegasse porque ele já andava a trazer o pecado e andava a trazer a idolatria e estava a prometer que o povo se destruísse, e não percebeu isso. Ele simplesmente pensou: ok, o Elias chegou aí, o profeta chegou e disse que havia uma seca, e chegou a seca e ele é que é culpado, porque se ele não tivesse dito não havia nada. Mas a realidade é que ele não percebeu que essa seca chegou porque Deus quis ensinar algo ao povo. E é isso que muitas vezes também acontece na nossa vida. Que nós não percebemos porque é que as coisas acontecem, mas não percebemos ainda muito menos que nós é que somos os culpados das coisas acontecerem. É mesmo assim. Por isso, não devemos culpar os outros pelos males que acontecem na nossa vida. O que devemos de perceber, se acontece alguma coisa ruim na nossa vida, é pedir a Deus: Deus, o que é que tu me queres ensinar? O que é que eu devo de mudar para melhorar essa situação? Eu devo de mudar. Não é o pastor Lucas que tem que mudar para a minha vida melhorar. Não é a Fábia que tem que mudar para eu melhorar. É eu que tenho que mudar para que a situação entre nós melhore. E se nós todos pensarmos assim, se nós todos percebemos que Deus quer transformar as nossas vidas e nós deixamos esse processo de transformação acontecer nas nossas vidas, o trabalho uns com os outros vai melhorar. A sociedade vai melhorar, porque nós todos vamos estar a seguir o propósito de Deus. Porque Deus vai fazer aqueles retoques, vai fazer aquelas transformações necessárias em cada um de nós para nós juntos podermos funcionar melhor, para nós juntos podermos conviver melhor. E é aí que nos tornamos um só corpo, não é? Assim como nos ensina a sua palavra. Porque um corpo tem que funcionar. Eu posso ter dedos, mas se cortar aqui o nervo, os dedos não funcionam. Porque o cérebro já não pode enviar as informações necessárias. Por isso é preciso nós termos um corpo que funciona. Né? E aí nós percebemos, se nós culpamos os outros, o nosso corpo não vai funcionar. Eu não posso culpar o meu pé de não querer andar. Se o cérebro não mandar para ele andar, o meu pé não vai fazer nada. Não? Então eu não posso culpar a irmã Morena por eu não poder fazer alguma coisa. Ou por eu não poder fazer as coisas desta maneira. O que eu devo fazer é perguntar a Deus se aquilo que eu quero fazer verdadeiramente é aquilo que é a vontade de Deus. É bom. Amém. Não? Amém. Porque senão estou a culpar sempre as outras pessoas da minha carreira ou da minha vida espiritual ser como é, mas a realidade é que eu não tenho vida espiritual com Deus. E isso é muito mais importante, porque não importa aquilo que eu possa fazer pelos irmãos, o que importa é aquilo que eu posso fazer por Deus, porque Ele já fez tudo por mim. E se eu pensar assim, por isso é que Jesus também disse, quando Ele disse: amai a vosso Deus, né, que está nos céus, com todo o coração, e, tá, vocês conhecem, né? Ele diz isso primeiro, porque quando nós fazemos isso, depois vem a consequência de nós amarmos o nosso próximo, assim como nós amamos a nós mesmos. Porque só Deus é que nos pode ensinar a nós amarmos a nós, para nós sabermos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Não é? Por isso precisamos desse processo completo. Amar a Deus, para amarmos a nós, para amar o nosso próximo. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Segundo ponto, a sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um contumaz ou rebelde, pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece: a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstolo sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele.
E aí nós percebemos porque é que Deus enviou uma seca. Porque Ele queria demonstrar a sequidão espiritual que estava acontecendo no povo. E quando nós falamos de sequidão espiritual, quer dizer que nós já estamos somente a pensar em nós, e quando alguma coisa está seca, não tem vida. Não? E então, se a nossa fé é seca, quando a nossa fé já não tem vida, nós já não conseguimos relacionar-nos com Deus nem com ninguém. Não? Em alemão diz, às vezes, das sagst du so trocken, né? Quando alguém, por exemplo, fala de um tema que é desagradável, mas o diz assim diretamente, nós dizemos que ele é uma pessoa seca, né? Que parece que não tem sentimentos, não tem empatia para com a pessoa, não podia ter dito de uma maneira que pudesse ter talvez machucado menos o nosso coração, né? É uma pessoa seca, e é isso que nós compreendemos entre sequidão espiritual. É quando nós já não temos essa empatia, quando já não temos esse amor, quando simplesmente fazemos as coisas pensando somente em nós, né? E já não pensamos em Deus. E isso é muito perigoso, né? Como está também aqui escrito, quando essa pessoa é uma pessoa com muita influência. E aqui nós percebemos que ele era o rei, ele devia ser exemplo, e ele era o pior exemplo que podia existir para aquele povo. Porque ele fez tudo aquilo que desagradava a Deus. E é isso que devemos ter um grande cuidado, né? E é uma dica que nós devemos de guardar para nós, ou algo que nós devemos de memorizar, nós devemos perceber a posição em que Deus nos colocou e perceber a responsabilidade em que Deus nos colocou com essa posição. É porque uma coisa é eu estar, por exemplo, aqui a falar, dar-vos o estudo e viver uma vida que não é aquilo que eu estou a falar. E isso vocês veem em mim. E então, ou estou a ser um bom exemplo, ou estou a ser um mau exemplo. E nós todos somos exemplos de alguma maneira, ou para os nossos filhos, ou para os nossos colegas de trabalho, porque há sempre alguém que está a olhar para nós. Aleluia. E é isso que Deus diz quando nós devemos ser luz, não é? Aleluia. Porque quando nós somos luz, nós estamos a ser exemplos para outras pessoas. Nós estamos a ser vistos pelas outras pessoas. E nós estamos sempre a ser vistos. Alguém está sempre a olhar para nós e pensar: uau, eu queria ser como aquele irmão, eu queria ser como aquela irmã. E isso não quer dizer que estou a idolatrar essa pessoa. Isso é ver as coisas boas que aquela pessoa faz, não é? Amém. E aprender dessas coisas boas. Isso é ser um bom exemplo, não é? Mas se nós também fazemos as coisas ruins e as pessoas veem em nós aquelas pessoas ruins, aquelas coisas ruins, e dizem, pois, mas aquela irmã, aquele irmão também faz isso. Estão a ver o problema? Quando nós somos maus exemplos na posição que Deus nos dá. Enquanto estamos no mundo, ninguém nos observa, mas quando estamos na presença do Senhor, somos visados à lupa. Isso é verdade. Com a lupa. Qualquer passo em falso é motivo para crítica, para apontar dedos e assim. Das ist aber nicht ganz christlich. Ne? Eu acho que todos já ouviram essa frase. Das ist aber nicht ganz christlich. Né? Quando não estão à espera de nós fazermos alguma coisa. Né? Por isso temos que ter cuidado. E por cima no trabalho, acho que aí às vezes os colegas, e por cima os colegas quando sabem, ainda ficam mesmo atentos a nós. Né? Por isso temos que ter esse cuidado. Né? Perceber a posição em que Deus nos colocou e a responsabilidade que recebemos com essa posição. Dizemos, exemplares devemos ser sempre. Mas quanto mais influência nós temos, mais exemplares nós temos que ser, porque mais pessoas estão a olhar para nós. Não é? Por isso é que nós também percebemos, não é? Um grande problema que existe na sociedade atual com as redes sociais. Talvez para nós não, porque nós, digamos, temos uma influência menor, não é? Temos os nossos amigos e algumas pessoas que nos seguem, mas aquelas pessoas que são influencers, não é? Aqueles... Às vezes crianças de 12 ou 13 anos, né, jovens de 12 ou 13 anos que têm 4 milhões de seguidores e que não percebem que cada palavra que eles estão a dizer estão a influenciar 4 milhões de crianças neste mundo. E às vezes é uma ideia que é louca, né, porque na puberdade eles começam a pensar em tudo e mais alguma coisa e aquelas 4 milhões de pessoas estão a ser influenciadas de alguma maneira. Por isso é que nós também devemos perceber o grande valor que temos através das redes sociais, mas também o grande perigo que existe através das redes sociais. E isso é muito importante, principalmente para os pais que têm crianças jovens, para ensinar isso. Porque nem tudo aquilo que vão consumir
é bom para eles, né? Nem tudo aquilo que vão ouvir é a verdade. E é esse grande perigo que existe, né? Nós às vezes, como adultos, temos dificuldades a discernir qual é que é uma notícia verdadeira e qual é que é uma falsificada, quanto mais uma criança que está a receber tudo, né? Porque os hormônios estão a trabalhar, estão a processar tudo e isso é muito perigoso, né? E nós muitas vezes estamos na posição de ser influenciados, mas nós também muitas vezes somos aqueles que estamos a influenciar. E essa posição nós devemos perceber. Irmão Orlando, queria dizer alguma coisa? Não, eu cheguei a este cantor, não sei, acho que é canadiano, Justin Bieber, sei lá. Justin Bieber? É canadiano, né? Sim. Que ele teve um comportamento altamente desregrado e depois o governo teve que intervir para que os comentários dele não passassem nas redes sociais nem numa televisão, porque estava a influenciar muitas crianças. O maior problema desse jovem, né? Ainda por cima é que ele se diz cristão, né? Eu acredito, né, que Deus ainda está num processo de trabalho dele, né? Na vida dele, mas também eu vejo, né? Eu espero verdadeiramente que ele leve a sério a decisão que ele tomou, né? Mas ele faz muita coisa que ainda não é assim, né? Claro que nós, quando fomos recém-convertidos, nós também passámos por coisas que nós não percebíamos, né? Mas ele, sendo já uma pessoa com muita influência, também pode trazer muitas pessoas para Cristo, né? Que pode ser algo bom, mas o cuidado que devemos de ter, né, é que é uma pessoa que ainda é recém-convertida, então é uma pessoa que vai talvez ensinar as coisas não da maneira correta, né? Vai ensinar as coisas da maneira como pensa, e aí estamos outra vez no ponto, né, que a sociedade ensina muitas vezes, ou as igrejas hoje em dia ensinam muitas vezes que Deus é amor, que é verdade, mas esquecem muitas vezes de pregar que Deus também é um Deus de ira, é um Deus justo, e que as coisas que estão na Bíblia são realidade, né? Completamente. Não há nenhuma vírgula, nem nenhum ponto, não há nada, não há espaço de interpretação, digamos, fora daquilo que é a verdade de Deus, né? Quem nos inspira, quem inspirou os escritores foi o Espírito Santo e quem nos ajuda a interpretar é o Espírito Santo até hoje, por isso é Deus que está sempre a falar, não é? Não vamos dizer que as coisas são assim porque pensamos que são assim, né? Nós devemos ter a convicção daquilo que Deus nos quer ensinar na sua palavra e crer que ela é absoluta. Não? Amém. Conclusão, porque o tempo corre. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar ao caminho do Senhor, ele acabou levando seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinja. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Nós percebemos que o rei Acabe foi um rei ruim, sim. Percebemos que Jezabel foi uma rainha ruim, sim. Mas mesmo assim, Deus, através da sua sequidão, deu a oportunidade àqueles dois e ao povo inteiro de pedir perdão a Deus, de reconhecer os seus erros. E é isso, digamos, uma mensagem boa para nós, que mesmo que no meio dos nossos erros, no meio do nosso orgulho, dos nossos pensamentos, nós podemos pedir perdão a Deus, mas de coração, né? Ser sinceros, não é fazer um ritual, porque nós não somos uma igreja de rituais, né? Nós não temos uma fé baseada em rituais, mas sim de convicção, como está aqui escrito, né? Nós devemos de estar convictos que Deus pode perdoar e Ele já nos perdoou. Amém? Porque Jesus já morreu por tudo aquilo que nós fizemos e tudo que estamos por fazer na cruz por nós, né? Quanto menos nós erramos, melhor, mas para isso precisamos de entregar as nossas vidas ao Senhor, porque se formos com a nossa força humana, nós vamos estar sempre a andar contra a parede, como se diz, né? Amém. Ok, então, a semana que vem vamos para a lição número 4, que é Elias e os profetas de Acera e Baal. Eu acho que essa história é a mais impactante, ou uma das mais impactantes que temos na Bíblia, né? Quando Deus verdadeiramente demonstra o seu poder, num cenário que é surreal, né? É incrível da maneira como Deus faz as coisas ali, mas demonstrou que Ele verdadeiramente é o Deus e o único Deus vivo em Israel e continua a ser até hoje para conosco. Amém? Mas vamos então aprofundar esse tema na semana que vem. Então que Deus vos abençoe.